Olá, agora 13 horas 30 minutos, 1h30 da tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV e também pela internet. Direto do plenário está no ar com os seguintes destaques. Deputados discutem relações internacionais, tarifas comerciais e impactos para o Estado. Parlamentares cobram melhorias na saúde, reforço na segurança e agilidade na contratação de policiais. Orçamento 2026 segue em debate no plenário e já tem data para a próxima audiência pública. E claro, você acompanha também as últimas falas parlamentares direto do plenário. Já estamos no ar. A gente abre esta edição do Direto do Plenário com os trabalhos da Comissão de Relações Internacionais aqui da Lesp, que destaca hoje as relações entre o Estado de São Paulo e o Japão. Repórter Ranieri Zoccoli tem as informações para a gente. E para você que está acompanhando o programa Direto do Plenário, a gente aproveita para falar dessa reunião que aconteceu hoje aqui na casa da Comissão de Relações Internacionais, onde teve a oportunidade de receber o cônsul-geral do Japão. Nós vamos conversar com o presidente da comissão, o deputado Fiorilo. Sempre bom receber o cônsul aqui na casa para estreitar cada vez mais esse laço Brasil-Japão. Não, com certeza. Esse é o segundo cônsul que a gente recebe. O primeiro foi da Itália, agora do Japão. E o cônsul trouxe as parcerias que existem com o Estado de São Paulo, inclusive com coisas que pouca gente tinha ideia de que pudesse existir, como a raiz que é cultivada lá em Guatapará, próximo de Ribeirão Preto, Araraquara. E também dá a possibilidade de se ampliar as relações comerciais com o Japão, que é um player importante nesse momento em que a gente vive um tarifaço imposto pelo governo americano ao Brasil. Acho que essa é uma oportunidade muito grande, tanto para o Estado de São Paulo como para o país, para buscar outros espaços para comercializar os seus produtos e, quem sabe, até com um valor melhor, com uma condição melhor para poder negociar. Isso é um ganho. É óbvio que a gente vai viver uma turbulência em função dessa decisão desastrada do governo americano, do presidente americano, mas é uma oportunidade que o Brasil e o Estado de São Paulo podem ter buscando novos mercados como o Japão, que é um grande player. Agora, esses laços eles são estreitos, né, vamos dizer assim, é histórico isso, né? Há muito tempo essa história vem se arrastando e com muita maestria. As relações internacionais para o Brasil e para o Estado têm uma importância muito grande. É verdade que a gente viveu um período em que negaram essa ideia de trazer investimentos internacionais, mas isso já é o passado. Agora a gente volta a ter relações internacionais. O cônsul do Japão citou a visita do presidente Lula ao Japão. A gente recebeu aqui a princesa Kako, mas também recebemos outras autoridades japonesas, o que tem uma importância muito grande. Uma das coisas que a gente tem conversado muito, eu já falei para o governador, falei para o representante do governador, é que o Estado precisava ter uma secretaria. O Estado desse tamanho teria que ter uma secretaria de relações internacionais, exteriores, para poder dialogar com os países que têm consulados e que têm interesse no Estado. Essa é uma oportunidade que a gente não pode perder. Principalmente quando a gente fala dos japoneses, né, da comunidade japonesa, que a gente vai beirando aí quase 1.300.000, né, japoneses que vivem aqui só na cidade de São Paulo. Não é pouco, a comunidade é grande. Se a gente pensar nas outras comunidades, a italiana, por exemplo, que é uma das maiores, ou mesmo outras comunidades que estão instaladas aqui, os coreanos, que a gente quer trazer o cônsul aqui para falar um pouco da experiência que eles têm aqui na região central. Então, nós não podemos perder uma oportunidade de construir alianças e ampliar mercados, principalmente para o Estado. Falando do trabalho da comissão, o senhor falou aqui também na oportunidade, vai receber também o cônsul da Angola daqui a pouquinho para justamente estreitar também os laços. A ideia é que a comissão, em cada uma das reuniões, traga um representante consular. Como eu disse, a gente já trouxe Itália, agora o Japão, próximo vai ser a cônsul de Angola, e a gente vai depois trazer Canadá, voltamos para a Oceania. A ideia é que a gente possa percorrer nessa comissão os vários continentes, as várias culturas e as várias parcerias. Obrigado, sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, você vai acompanhar na nossa programação a reportagem completa aí com a cobertura aí desta comissão, tá bom? Vamos agora para os temas que movimentaram a última sessão plenária nesta terça-feira. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, repercutiu sobre a Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público. Levantamos pela manhã já com a notícia de um verdadeiro escândalo de corrupção no governo Tarcísio de Freitas, na Secretaria
da Fazenda, um dos maiores escândalos de corrupção, talvez, do nosso Estado. Me refiro aqui às matérias já publicadas hoje em toda a imprensa, dando conta do pagamento de mais de 1 bilhão em propina para a Secretaria da Fazenda, pela Ultrafarma e também pela empresa Fast Shop. Um verdadeiro escândalo, senhor presidente, porque nós estamos imaginando o seguinte: se um fiscal, um agente, um servidor da Secretaria da Fazenda, que estava num cargo de confiança, né, recebeu 1 bilhão de reais, eu fico imaginando o que essas empresas ganharam. Muito mais, senhor presidente. O deputado Paulo Fiorilo também repercutiu essa operação. Primeiro que assim, a Secretaria não pode repudiar, a Secretaria tem que dizer o que está fazendo e o que vai fazer, quais são os mecanismos de controle. A gente está falando de 1 bilhão. Alguém aqui acha que só tem um auditor envolvido? Alguém acha que esse auditor faria um esquema para poder desviar tanto dinheiro sozinho? Ou o secretário ou o governador toma providência, ou essa secretaria vai para o buraco. Aliás, é o que está aparecendo, né? Secretário assediando funcionário, permitindo que funcionário trabalhe online, recebendo. E agora, uma denúncia gravíssima. Para além dos empresários, porque a CNN trouxe uma informação que tem mais 4 empresas, é preciso apurar com rigor e dizer para essa casa quais são os mecanismos de controle que a Secretaria implementou, porque assim, a corrupção, segundo os dados, desde 2021 até 2024, 1 bilhão de reais. Secretário, o senhor precisa se manifestar, não basta escrever uma nota dizendo repudiamos qualquer tipo de corrupção, que repudiar faz parte, agora eu quero saber o que vocês estão fazendo. Você está acompanhando as últimas falas dos parlamentares direto do plenário. A deputada Márcia Lia comentou sobre as taxas decretadas pelo governo americano. É um assunto que tem deixado o Brasil muito preocupado, que é a questão do tarifaço, né? Nós estamos vivendo um momento de muita conturbação na economia brasileira, porque o governo precisou correr atrás de resolver problemas que foram ocasionados pela irresponsabilidade, pela falta de compromisso daqueles que se dizem patriotas e que, efetivamente, de patriotas, eles não têm nada, né? Nós estamos assistindo aí a esse tarifaço que foi imposto pelo presidente dos Estados Unidos, o Trump, que é da ordem de 50% dos produtos que estão sendo exportados para os Estados Unidos. O deputado Paulo Mansur também comentou sobre as medidas dos Estados Unidos contra o Brasil. E por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Por que essas sanções estão acontecendo? Por que taxar o Brasil em 50%, sendo que a relação americana sempre foi alinhada com a do Brasil? Pelo fato da censura, pelo fato do Lula implementar o que ele sempre falou, o socialismo no Brasil, que é o que ele quer fazer, regulamentação das Big Techs, se aproveitando agora do depoimento do Felca. Também com o judiciário na mão dele. Mas as coisas vão mudar nesse país. Lei Magnitsky vai ser aplicada em quem merece. Muito obrigado, presidente. A deputada professora Bebel, do PT, também falou a respeito das tarifas. Até pouco tempo, o Brasil era o mais tarifado. Hoje é a Índia com 52%, né, sobre os produtos. Então, me parece há um ataque frontal deste presidente, né, aos países que têm riquezas, sobretudo as minerais, né, porque é do minério, né, que tem produção de tecnologias, né, e a gente tem que entender que o Brasil é rico em minérios e que, por isso, nós estamos sendo alvo. Estamos acompanhando as últimas falas dos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek, e o deputado Conte Lopes falou sobre a atual conjuntura política. É bom ressaltar que no último aniversário de José Dirceu,
que é o mago do PT, o Zé Dirceu já dizia, não se preocupe com a direita, não, o Bolsonaro vai estar inelegível, mas começa a se preocupar com o Tarcísio de Freitas. Esse é o nosso adversário. Então, a gente percebe que muita gente está criticando aqui o Tarcísio de Freitas. Às vezes, até companheiros nossos, né? Que acham que o Tarcísio de Freitas deve atacar Alexandre de Moraes. Ele não pode atacar Alexandre de Moraes. Porque você atacar o Supremo hoje, você vai se tornar inelegível. Simples assim. Simples assim. Até o candidato a prefeito aqui se tornou inelegível, né? Então, aqui precisa tomar muito cuidado. E a deputada Tainara Faria, do PT, criticou o evento sobre liberdade de humor que ocorreu na Lesp na semana passada. Alguém acha normal o povo do estado de São Paulo pagar impostos para sustentar uma casa deste tamanho, para deputados financiarem eventos racistas, misóginos e machistas? E o pessoal sobe aqui como se fosse normal. Isso é crime. Racismo no Brasil é crime com pena de 2 a 5 anos. Eu quero saber qual será o posicionamento nesta casa. Como o povo do estado de São Paulo aceita que um deputado receba mais de R$30 mil de subsídios por mês para deflagrar ódio, usando estes microfones, usando esta estrutura? O que está acontecendo no estado de São Paulo? E são deputados como estes, que se dizem Deus, Pátria e Família, que concordam e defendem pessoas como este René, que assassinou o Laudemir em Minas Gerais. Você acompanha as últimas falas dos parlamentares em plenário e a deputada Andréa Werner, do PSB, cobrou posicionamento sobre as denúncias na área da saúde na cidade de Itaquaquecetuba. Prefeito, delegado Boigues, eu não sou papagaio, eu sou deputado estadual e estou cumprindo meu papel constitucional de fiscalização, inclusive através de denúncias que vieram da sua cidade. As denúncias não são antigas, algumas das que a gente recebeu têm menos de um mês que os registros foram feitos, e a prefeitura se omitiu, sim, em iniciar um diálogo e apresentar as demandas, que é assim que a gente destina emendas. Eu não vou adivinhar que o município está precisando de uma ambulância se ninguém me falar, se ninguém procurar. Por fim, eu ainda estou esperando que os ofícios sejam respondidos, com dados e com provas de que as denúncias são mesmo antigas, são falsas, já foram resolvidas. O gabinete continua de portas abertas para quando o senhor quiser conversar como autoridades que nós dois somos, e não tretando em rede social como adolescentes. E, por fim, as mães de Itaquá não vão ser silenciadas, e eu também não serei. Vou continuar fazendo meu papel de fiscalizar. E a deputada Letícia Aguiar, do PL, alertou sobre a importância da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e dos riscos no meio digital. Não é de hoje que a gente traz esse assunto aqui na Assembleia Legislativa, não é de hoje que a gente defende a proteção das crianças, não é de hoje que a gente traz aqui denúncias em público que acontecem dentro de espaços culturais, de ambientes educacionais, trazendo à tona também uma realidade perigosa, onde as nossas crianças estão enfrentando, estão expostas a riscos da adultização, da sexualização dessas crianças. E, claro, nós temos que alertar os pais, a família, os tutores que são os responsáveis por essas crianças, mas nós temos órgãos e leis suficientes para que a gente possa inibir e coibir esse tipo de crime absurdo, inaceitável. Nós temos o Ministério Público, que pode e deve agir na proteção da criança. Nós temos a Polícia Civil, que faz um trabalho investigativo extremamente importante. Nós temos os conselhos tutelares, que são essenciais. Nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala justamente da importância da proteção da dignidade, da integridade, da segurança da criança. E aquele que expor e deixar a criança vulnerável vai ter que ser penalizado, é crime. E o deputado Donato, direto do plenário, falou sobre os municípios de interesse turístico no estado de São Paulo. Esses municípios, existem vários projetos de lei para que esses municípios possam ser classificados como municípios de interesse turístico. E o presidente propôs ao Colégio de Líderes, e foi aceito, que
que esses projetos são 70, sejam assinados por todos os deputados e a gente possa aprová-los ainda em agosto. E isso é muito importante, eu acho que isso é significativo, é um passo importante da Assembleia Legislativa. Mas, presidenta Bebel, veja só, eu fui olhar o orçamento destinado às instâncias turísticas e aos municípios de interesse turístico. Eu gostaria que fosse projetado, por favor. Está aí. Vejamos o que está acontecendo, porque a gente pode aprovar uma lei que não tem efeitos práticos. Nós promoveremos 70 novos municípios, já são 140 municípios de interesse turístico, 70 instâncias. E por que esses municípios batalham para sê-lo? Batalham porque existe um recurso orçamentário votado por esse parlamento todos os anos para que seja distribuído entre esses municípios para ter o apoio à atividade turística de cada município. Muito bem, você acompanhou aí as últimas falas dos parlamentares, direto do plenário, Juscelino Kubitschek. Daqui a pouquinho já começa a reunião de hoje, viu? Às 14h, sessão ordinária com as falas dos deputados. Direto do plenário faz um rápido intervalo, continua com a gente, eu volto já. Estamos de volta ao vivo aqui com o Direto do Plenário. Olha só, temos mais temas que ganharam destaque na sessão plenária desta terça-feira. O deputado Rômulo Fernandes falou sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para a região do Grande ABCD. A manchete do jornal do Grande ABC é exatamente essa. Grande ABC sente a ausência do Estado em políticas públicas. E cita aqui uma série de ações que o governador Tarcísio prometeu e não está cumprindo. E eu queria relatar aqui, item a item, que essa reportagem foi feita hoje e a gente tem que fazer isso. Entre as promessas atrasadas estão projetos de lazer, habitação, mobilização, drenagem e saúde. Governador, a gente precisa de ajuda, a gente precisa que o senhor seja responsável, que olhe para a nossa região. E eu vou dar alguns exemplos aqui para o senhor, de repente, chamar o assessor do senhor e dar uma olhada nisso. A Praça da Cidadania em Diadema é um dos símbolos que está afetado, que está parado. A estrutura está abandonada, cerca de mato alto, tapumes. Não há previsão de abertura, governador. Então, a gente está pedindo aqui para o senhor dar uma olhada lá. Se o senhor não puder, peça para alguém lá. É uma obra parada há muito tempo. Nas últimas falas, direto do plenário, o deputado Caio França, do PSB, defendeu a democratização do tratamento realizado por meio de cannabis medicinal. E uma das lutas do nosso mandato é a democratização do acesso aos produtos à base de cannabis. A gente conseguiu emplacar uma lei importante aqui em 2019, que garante o fornecimento pelo SUS paulista dos produtos à base de cannabis. E a gente tem uma luta ampla para que as pessoas possam acessar sem a burocracia que era exigida antigamente, advogado, defensoria, autorização judicial, o Estado tinha que fazer uma compra específica para aquele produto, sendo que já existem evidências robustas que esses produtos fazem bem para muitas condições, né? Poderia citar aqui as epilepsias, dor crônica, Alzheimer, autistas de nível de suporte mais elevado, dentre outras condições. Deputado Reis, do PT, cobrou maior agilidade na contratação dos policiais civis concursados. O governador nomeou 35 peritos criminais de um total de vagas de 249. Então, ele está fazendo por partes, né? É uma operação Frankenstein. Vai nomeando por partes. 35 peritos do montante de 249. Nomeou bastante escrivães, mais de 1.000 escrivães, praticamente quase que a integralidade, porque o concurso prevê 1.333 vagas, 115 médicos legistas nomeados, de um total de 116, e até agora não se nomeou nenhum investigador
de um total de 1.250. E delegados de polícia, o edital prevê 552 vagas, mas até agora o concurso não foi finalizado para delegados de polícia. Então, quero deixar registrado aqui para que o governador seja mais ágil, mais eficiente, para que o sistema de admissão seja mais eficiente e possa, o quanto antes, nomear esses concursados para delegados de polícia, para investigadores de polícia e também os peritos criminais. E o deputado Luiz Cláudio Marculino, do PT, trouxe um resumo sobre a primeira semana de discussão do orçamento público do Estado para o ano que vem. Nós começamos as audiências públicas do orçamento nessa semana. Tivemos em Rosana na quinta-feira, né, em Álvares, depois na sequência tivemos em Presidente Bernardes, né, e concluímos na sexta-feira em Cândido Mota, dialogando com os vereadores, prefeitos, né, com a população organizada pelo Estado de São Paulo, discutindo o orçamento do ano que vem, que será em torno de 388 bilhões. Muito bem. Olha só, acompanhamos então o deputado falando sobre as audiências do orçamento e a quarta audiência pública de 2026 está marcada para a próxima quinta-feira na cidade de Santa Albertina. Olha, essas audiências são organizadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da Casa e são, claro, a chance de aproximar o cidadão das decisões sobre o dinheiro público. Nelas, prefeitos, vereadores, entidades e moradores apresentam suas prioridades diretamente aos deputados. E olha, é a partir desse diálogo que o orçamento é ajustado para atender melhor cada região. E olha, não é pouca coisa não, estamos falando de um planejamento de mais de 380 bilhões de reais para 2026. E as emendas parlamentares que surgem deste diálogo é que podem garantir investimento em saúde, educação, infraestrutura e segurança, por exemplo. Esses recursos para essas diversas pastas já vêm definido pelo governo do Estado, mas os parlamentares podem fazer alguns ajustes por meio das chamadas emendas parlamentares. Por isso que é bom participar, é fundamental para que a voz da população seja ouvida e considerada na lei orçamentária. Acontece nesta tarde aqui na Lesp a reunião da audiência pública com a atenção a problemas enfrentados pela pesca artesanal. Informações ao vivo com a repórter Beatriz Moreno, que está lá no auditório Franco Montoro. Já tem as informações. Boa tarde, Beatriz. Jeremias, muito boa tarde para você e para quem está acompanhando a programação aqui da Rede Alesp, o Direto do Plenário, aliás. Aqui acontece, então, um debate, Jeremias, para falar um pouco sobre a exigência, as exigências burocráticas e também a exigência de equipamentos de georreferenciamento para os pescadores artesanais, esses equipamentos que têm um alto custo e também essa questão burocrática, tanto advinda aí do Ministério da Pesca, né, numa instância federal, quanto também do governo do Estado de São Paulo. Esse evento está sendo promovido pela Frente Parlamentar de Desenvolvimento e Proteção à Pesca Artesanal e à Aquicultura, aqui da Assembleia Legislativa, que é coordenada pelo deputado Luiz Cláudio Marculino. Ele, inclusive, já defendeu que a pesca artesanal, além de um ofício, né, de uma atividade laboral, também faz parte da cultura e tradição dessas comunidades baseadas, então, na pesca. A intenção é reunir os representantes para pensar em soluções para atender a essas regras e também pensar nessa questão do custo desses equipamentos de georreferenciamento, né? Essas regras exigidas, então, para a pesca artesanal. É esperado que pescadores aí de mais de 20 colônias de pesca, tanto do litoral quanto também do interior do estado de São Paulo, compareçam, além de representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura, também do Instituto da Pesca, que faz parte da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, que também deve enviar um representante, e ainda da Polícia Militar Ambiental. Então, vai ser uma mesa aqui bastante ampla, né, incluindo tanto representantes dos pescadores quanto também de órgãos públicos. O deputado ele é coordenador, né, como eu disse, dessa frente parlamentar e vem promovendo há algum tempo já essa
discussão em defesa da pesca artesanal e dos pescadores em geral aqui do estado de São Paulo. Jeremias, a gente continua acompanhando aqui essa discussão, esse debate aqui no Auditório Franco Montoro, deve começar daqui a pouco por volta das 2h da tarde, e mais informações a gente volta aqui à programação para trazer todos os detalhes para o nosso espectador. Eu volto com você. Obrigado, viu, Beatriz? A gente já está vendo ali ao fundo ali a colônia, os que trabalham, né? Ela citou as colônias de pescadores artesanais, é muito importante, o deputado já trabalha com isso há bastante tempo. Agora, se você se interessa por esse tema, acompanhe pelo YouTube, porque é tudo transmitido também ao vivo, tá bom? Agora a gente vai conferir a nossa agenda desta quarta-feira aqui na LESP. Olha, a partir das 2 da tarde acontece a sessão ordinária expediente de número 102, no plenário Juscelino Kubitschek. Também às 2h, audiência pública sobre a pesca artesanal, que a gente acabou de falar, com o título Navegando no Mar de Regras, em debate. PrEPs e Prospex. Local Auditório Franco Montoro. Solicitante é o deputado Luiz Cláudio Marcolino. Também às 2h, reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura, Comissão de Atividades Econômicas e Comissão de Transportes e Comunicações, com a finalidade de ouvir o senhor secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. Ainda às 2 da tarde, reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, com a finalidade de apreciar uma pauta com 131 itens. 2h30 da tarde, reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, para ouvir o senhor secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Varran Agopian. 3 da tarde, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para apreciar pauta com 92 itens, no plenário José Bonifácio, solicitante da Comissão de Constituição e Justiça e Redação é o solicitante. Às 3 da tarde, seminário Paternidade Responsável, um evento presencial no auditório do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, com transmissão ao vivo nos canais do ILP e também da LESP no YouTube. 4h30 da tarde, sessão ordinária 102, plenário Juscelino Kubitschek. 7h da noite, audiência pública, com psicólogos, peritos e examinadores de trânsito credenciados ao Detran São Paulo. É com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Você acompanha tudo o que acontece no estado de São Paulo e também aqui no Parlamento Paulista nas nossas redes sociais. Esta edição do Direto do Plenário vai ficando por aqui. Eu sou Jeremias Gomes, agradeço aí a sua companhia. Fique agora com a sessão plenária, com as falas parlamentares. Muito obrigado, até a próxima edição, até amanhã.